Minha saudação a todos os ouvintes do programa A Mensagem Pastoral, programa que vai ao ar todos os domingos pela nossa rede Rio Mar de comunicação. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia da alegria, dia da paz, dia da família. Mas hoje também é domingo de Ramos. Nós começamos hoje a Semana Santa. E a abertura da Semana Santa se dá com a procissão dos Ramos, que abre assim as solenidades da Páscoa do Senhor. Eu gostaria de ler para vocês a introdução à liturgia de hoje. O padre vai começar dizendo assim: meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos nosso coração pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje, aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória dessa entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. E quando benzer os ramos, ele vai dizer que Deus abençoe os ramos para que, seguindo Cristo com alegria, ele que é nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Então, nós começamos hoje a celebração da Semana Santa, recordando a entrada do Senhor em Jerusalém. Como é que Jesus entrou em Jerusalém? De forma humilde. Ele vem montado num jumentinho. Os reis, os imperadores montavam cavalos fogosos, seguidos dos carros de guerra, com a guarda imperial, né? Jesus entra montado num jumentinho. Quem o recebe é o povo que se alegra com a chegada do filho de Davi. E coloca as suas roupas, né, para que Jesus passe por cima. Arranca ramos de oliveira das árvores, de forma muito simples, espontânea. Que diferença da entrada dos imperadores que voltavam das suas campanhas militares, trazendo os escravos, os vencidos, os troféus de guerra, né? Daí até a palavra troféu, que são os espólios dos vencidos. Jesus entra humildemente em Jerusalém. O povo se alegra com a chegada daquele profeta que vinha da Galileia. Jesus, que tinha curado pessoas, exorcizado muita gente, perdoado, que tinha reunido ao seu redor pobres, gente humilde, que tinha enfrentado os poderosos, que tinha ido na casa dos pecadores. Este profeta finalmente chega a Jerusalém. E o povo, claro, tem uma grande expectativa do que vai acontecer. Com certeza, no coração de muitos, na ideia de muitos, estava a ideia de um rei poderoso, de um rei que chegaria para dominar, de um rei que chegaria para revolucionar tudo. Jesus entra montado num jumentinho. Jesus entra humilde. Embora hoje a gente diga a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, de triunfal não tem nada, não é? É uma entrada humilde, serena. Mas nesta entrada, nós vemos a disposição de Jesus de ir até o fim na sua missão. Ele sabe que em Jerusalém ele vai enfrentar a oposição das autoridades. Ele sabe que ele corre o risco de ser morto, de ser crucificado, de ser rejeitado. Jesus tem consciência disso. Ele sabe que Jerusalém mata os profetas, que ali está o poder romano, o poder do templo, e que ele vai enfrentar este poder. Ele não será poupado, será condenado à morte, ele vai morrer. Então Jesus entra para cumprir a sua missão, o mistério de sua morte e ressurreição. E o grande convite, então, desta liturgia é que nós sigamos Jesus. Diz aqui a bênção dos ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo, segui-lo com alegria,
Nossa vida é o convite para que nós sejamos seguidores de Jesus Cristo. Esta é a grande vocação cristã, seguir o Cristo, ir atrás dele, entrar com ele. Os discípulos entraram com ele em Jerusalém. Nós sabemos que depois vão fugir, não é? Mas eles entraram em Jerusalém com Jesus. Entraram com alegria, entraram na expectativa com esperança. Esperança que depois vai ser decepcionada. Só depois da ressurreição é que eles vão entender o que aconteceu na cruz, o que aconteceu na paixão. Esse domingo, que é o domingo de Ramos, porque é a entrada de Jesus em Jerusalém, a abertura da Semana Santa, é também o domingo da paixão, domingo da paixão. Por quê? Porque neste domingo é proclamada a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de hoje se faz a leitura de toda a paixão. Nós vamos ver este ano, nós estamos no ano de Mateus, não é? Mateus, então será a leitura da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, né? Aliás, desculpem-me, é segundo Marcos, o ano litúrgico é Marcos, né? Então nós vamos ouvir a leitura da paixão segundo Marcos. Ora, os 4 evangelistas têm muito espaço em cada evangelho para a narrativa da paixão e da morte do Senhor, porque foi o ato central da vida de Jesus, a entrega dele, onde ele deu a sua vida, onde ele foi até o fim, ou como disse o autor da carta aos Hebreus, onde ele consumou a sua vida. E consumando a sua vida, nos trouxe a salvação, a redenção. Então, o domingo é o domingo da paixão. Domingo da paixão em geral, aliás, todo domingo é Páscoa do Senhor. Nós proclamamos a ressurreição de Jesus. Mas neste domingo, que é um domingo muito especial, nós estamos proclamando a sua paixão, a sua morte. Então, por isso, domingo da paixão. É muito importante nós revivermos o mistério da paixão, do sofrimento, da caminhada do Calvário, né? Porque foi a caminhada de Jesus. Foi assim que ele salvou a humanidade. Foi assim que ele deu a vida até o fim. Então vamos fazer uma pausa, vamos ouvir uma música hoje de Semana Santa, né? Uma música que nos recorde a paixão do Senhor, a entrega da sua vida por nós. Voltaremos depois da pausa para o segundo bloco, para meditarmos mais no mistério da paixão do Senhor, da entrega da vida de Jesus, de como ele nos salvou, como ele nos redimiu, assumindo a cruz e caminhando com ela no caminho do Calvário. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te
sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Estamos de volta com o programa A Mensagem Pastoral. Programa que vai ao ar todos os domingos pela nossa rede Rio Mar de comunicação. Domingo, dia do Senhor, dia da alegria, dia da família, dia da ressurreição. Sempre é bom lembrar que nós guardamos o domingo, o primeiro dia da semana, porque foi o dia que Cristo ressuscitou, que o Senhor venceu a morte, voltou à vida. Deus ressuscitou Jesus e o fez Senhor e Cristo. Mas neste domingo, hoje, domingo de Ramos, nós olhamos para a cruz de Jesus. Nós olhamos para Jesus que entrega a vida. Por isso, este domingo é conhecido também como Domingo da Paixão. E a primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías. É um dos cânticos do servo de Javé. Você talvez já escutou falar desta figura do profeta Isaías. O servo de Javé, aquele servo que assume os pecados do povo, que sofre em lugar do povo e que assim traz a salvação e a redenção. Então Isaías, no capítulo 50, versículos 4 a 7, nos faz hoje uma primeira descrição do servo. Começa dizendo o seguinte: o Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Olha que bonito, o servo de Javé sabe dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Jesus é o servo de Javé. Jesus realizou a profecia de Isaías. Quem mais que Jesus sabe dizer palavras de conforto à pessoa abatida? Jesus nos conforta, nos consola. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, pesados, e eu vos aliviarei. Depois continua dizendo: ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Então o servo de Javé é aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que quer fazer a vontade do Pai, aquele que não resiste ao desejo do Senhor. Quem mais que Jesus ouviu a voz do Pai, escutou a sua palavra, fez a sua vontade. Mesmo quando fazer a vontade do Pai significou a morte, a dor, a rejeição. Jesus abre os ouvidos e não resiste à vontade do Pai.
E continua o profeta no versículo 6. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Jesus assumiu o sofrimento, não porque era fraco, mas porque era forte. Aceitar ser cuspido, ser batido, ter a barba arrancada e não desviar o rosto é sinal dos fortes. Jesus resistiu ao mal, ele não apelou para a vingança, ele não respondeu à violência com violência. Jesus é o homem da paz. Então ele sofreu, como diz o ditado, sofreu calado, sem perder a dignidade. Então Jesus é o servo. Por quê? Isaías vai continuar dizendo: o Senhor Deus é meu auxiliador. Jesus tinha consciência de que o Pai estava com ele, de que o Pai não o abandonaria, de que ele estava na presença de Deus e que Deus o ressuscitaria, que Deus era o seu auxiliador. Talvez Jesus não soubesse muito bem como Deus faria isto, mas ele tinha total confiança no Pai. Tinha absoluta confiança naquele que o tinha enviado. Por isso, não me deixei abater o ânimo, não perder a alegria, não perder o ânimo, a coragem. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Claro que quando Jesus sofreu, quando Jesus foi martirizado, cuspido, torturado, os cristãos, os seguidores de Jesus, se lembraram da profecia de Isaías. Como não lembrar-se, desta palavra tão forte de Isaías e aplicá-las a Jesus e ver que ele estava cumprindo esta profecia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós também somos chamados a sermos seguidores de Jesus. Seguir Jesus é ser discípulo, é ouvir a voz do Pai, é escutar aquilo que Ele diz, é cumprir a sua vontade, mesmo quando isto exige sofrimento, renúncia, dor. Mesmo quando, por causa da palavra, por causa do seguimento de Jesus, nós podemos até ser perseguidos, maltratados, judiados, traídos. Ora, este foi o caminho do servo de Javé, este foi o caminho de Jesus, este é o caminho da nossa redenção. Então, vamos olhar para Jesus, o servo sofredor, aquele que dá o rosto para ser batido, que dá as costas para ser chicoteado e que não se deixa abater, não perde o ânimo, porque confia no Pai, que o escolheu, que o gerou, que o enviou, que o ressuscitará. A segunda leitura é da carta aos Filipenses. É aquele hino cristológico, o hino de Jesus. Com toda certeza, as primeiras comunidades cantavam este hino. Cantavam porque é um resumo da nossa salvação. O hino começa assim: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Como foi a vida de Jesus? Jesus era de condição divina. Ele assumiu a condição humana e foi até o fim, até a morte e morte de cruz. Este foi a forma, o caminho que Deus escolheu para salvar a humanidade. O amor de Deus o levou a ser solidário com os homens, com as mulheres. O Deus não acabou com o sofrimento humano, mas ele veio e se fez um de nós, sofreu junto e sofre junto. Jesus está conosco na nossa vida a cada dia, sofrendo, morrendo de novo. Sempre quando alguém sofre,
Quando alguém morre, Jesus está presente. Vamos fazer mais uma pausa. Voltamos no terceiro bloco para meditarmos o caminho do Calvário. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Estamos de volta com o programa A Mensagem Pastoral, que vai ao ar todos os domingos pela nossa rede Rio Mar de comunicação. Hoje, domingo de Ramos, domingo da Paixão. E hoje, como eu disse já no início do programa, é lida e proclamada na liturgia a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste ano, nós estamos lendo o evangelista Marcos, então a paixão segundo Marcos. Claro que a paixão é muito grande, é um drama que merece muita meditação. Eu convido a você a não deixar de participar da celebração neste domingo e das celebrações da Semana Santa, né? É uma semana que é um grande retiro espiritual do povo. Todos nós somos convidados a participar das procissões, das missas, das celebrações. E hoje, então, é proclamado o Evangelho da Paixão. Vamos ver algumas frases que foram ditas, escritas, que nos dão o sentido da paixão. Então, vamos começar pelo interrogatório de Pilatos. O que é que Pilatos perguntou a Jesus? Pilatos era o prefeito romano. Era ele que tinha o poder de condenar Jesus à morte. E os judeus levaram Jesus até Pilatos. Jesus faz uma pergunta a Pilatos. Ele pergunta o seguinte: Tu és o rei dos judeus? Esta era a acusação principal. Jesus tinha se apresentado como rei, ou quiseram fazê-lo rei. Então isto era perigoso, era revolucionário. Os romanos não queriam que ninguém se fizesse rei. Havia um rei, o imperador de Roma, o imperador romano. Qualquer pessoa que se fizesse de rei era um criminoso, era um
um subversivo, né? Alguém que deveria ser morto, eliminado, para que o povo não tivesse a tentação de segui-lo. E Jesus responde: tu o dizes. Ele não diz que ele é o rei, não nega, não entra na discussão. Ele devolve a pergunta a Pilatos. Depois se diz que havia muitas outras acusações contra Jesus. Pilatos perguntou, né? Não tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Ora, a razão para matar Jesus foi esta. Por que os romanos mataram Jesus? Mataram Jesus porque ele se dizia rei. Ou ele se dizia ou diziam que ele era rei. E isso subvertia a ordem. Então foi uma razão política, né? Uma razão política. A razão dos romanos. Eles não queriam ninguém colocando em dúvida o poder romano. O poder romano que dominava a Palestina, dominava praticamente o mundo na época. Então Jesus é o rei. E na cruz de Jesus, Pilatos vai mandar escrever, não é? Vai mandar escrever Rei dos Judeus. E depois é apresentado este episódio do Barrabás. Pilatos se propõe a soltar um prisioneiro, Jesus ou Barrabás. Aí vem o grito da multidão, muito importante quando Marcos guarda por escrito esse grito: crucifica-o, crucifica-o, né? Nós, quando lemos a leitura da Paixão da Igreja, sempre é impressionante, né? Quando chega neste momento em que a multidão exige que Jesus seja crucificado. Seja crucificado. De fato, como Jesus vai dizer na cruz, eles não sabem o que fazem, não sabiam o que faziam. Depois, então, haverá a flagelação de Jesus. Batiam-lhe na cabeça, cuspiam nele e zombavam dele, a fim de crucificá-lo. A crucificação de uma pessoa era uma coisa terrível, terrível. Imagina ser crucificado. Mas antes de crucificar alguém, os romanos flagelavam, judiavam, torturavam a pessoa, até quase matá-lo. Chegava já muito perto da morte, mas a morte mesmo era na cruz, quando era pendurado na cruz, pregado na cruz. Então Jesus morreu por nós e morreu de uma forma terrível, humilhante, trágica, que é reservada aos piores malfeitores. Mas, continuando, né? Jesus depois dá um grande grito na cruz. Interessante, os críticos literários, os historiadores, todos dizem que a única coisa que a gente sabe que aconteceu lá mesmo foi o grito de Jesus. E quando Jesus grita, ele grita e Marcos conserva a língua dele. Jesus falava aramaico. Meu Deus, por que me abandonastes? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus se sente abandonado por Deus. De fato, neste momento, é o momento da glória de Deus, é o momento maior da vida de Jesus. É o momento que ele dá a vida. É o momento que ele volta para os braços do Pai. Então Jesus não está abandonado. Jesus, de fato, neste momento, é Deus que dá a vida, Deus que morre na cruz. É o momento dramático do encontro entre o pecado do mundo e a misericórdia divina. O pecado do mundo que matou Jesus e a misericórdia divina que deu a vida para que nós sejamos salvos. Então, é o momento mais importante da história do mundo, da história da humanidade, né? Momento que Deus mesmo dá a vida para que o mundo seja salvo. E o evangelho de hoje vai terminar com um oficial romano que estava tomando conta, o guarda, que estava bem em frente de Jesus. Ele vai dizer: na verdade, este homem era o Filho de Deus.
o oficial romano faz uma profissão de fé. Na verdade, este homem era o Filho de Deus. Jesus crucificado é Deus. É o Deus que dá a vida, é o Deus que se entrega completamente pela nossa salvação. Então participemos da Semana Santa. Hoje, domingo de Ramos, na quinta-feira, à tarde, à noite, tem a missa do lava-pés, quando nós recordamos Jesus que lavou os pés dos discípulos e nos deixou o grande sinal que é a Eucaristia. Na sexta-feira, muita gente costuma fazer a Via Sacra de manhã. Muitas comunidades, muitas partes da cidade, de manhã é hora de Via Sacra. À tarde, a celebração da Paixão e à noite, a procissão do Senhor Morto. Não deixe de participar depois no sábado da Vigília Pascal. Vigília Pascal, né? A cerimônia bonita que relembra a Páscoa do Senhor. E no domingo de Páscoa, domingo da Ressurreição. Então não deixe de participar da Semana Santa, se informe na sua comunidade, na sua paróquia, quais serão as celebrações. E viva esta semana como de fato um encontro com Deus, com os irmãos, com Jesus, o Salvador. Um bom domingo, uma boa semana e até a semana que vem, se Deus nos permitir.